Olá, alunos, né? Vamos retomar então a aula de protocolo de acesso múltiplo de redes 2. Né? Terminamos vendo a questão do recuo exponencial, né? E agora veremos a questão do controle de acesso múltiplo no I3E802.11, ou seja, nas redes locais sem fio, as WLANs, né? Essa primeira página aqui não interessa muito para a gente agora, vocês vão estudar em redes 3. Okay? O importante aqui é verificar o protocolo de acesso ao meio, né? Que é utilizado nas redes CSMA-CA, que é utilizado nas redes Wi-Fi, né? E 3E802.11. O protocolo de acesso ao meio é o CSMA-CA. Então, o CSMA, detecção de portadora, mas agora não dá para utilizar o CD, a detecção de colisão. Né? Nós vamos verificar o porquê disso. E nós vamos utilizar, sim, o CA, que é o Collision Avoidance, que é o que evita a colisão. Ok? Então vamos lá. Vamos verificar o CSMA simplesmente sendo utilizado no ambiente da rede sem fio. Não é? O que acontece é que você tem o transmissor origem e o receptor destino, ok? Então, o seu transmissor, ele detecta a portadora. Se o meio estiver livre, ele espera um pequeno tempo, que chamamos aqui de DISF segundos, e começa a transmitir em verde, os dados em verde. Né? Esses dados chegam até o receptor. Quando terminam esses dados, o receptor espera um pequeno tempo que chamamos de CIFs segundos, né? Um pequeno tempo, e retorna o AQ em amarelo, ok? Retorna o AQ em amarelo para o transmissor verificar que a transmissão foi bem sucedida. E um outro detalhe que já no início da transmissão é informado o NAV. O NAV é o tempo estimado da transmissão, então é reservado aquele tempo para a rede. Então essa é a forma que o CSMA funciona nas redes sem fio. E aqui a gente comenta a questão de o porquê de não se detectar colisão, né? E a questão aqui é bem simples. A primeira é que se você verificar, a rede sem fio ela tem um ambiente diferenciado. Então, a transmissão ela pode bater na parede, por exemplo, e voltar. Então fica muito difícil de detectar o que realmente é uma colisão do que é o seu próprio sinal que está batendo num obstáculo e retornando. Então isso é uma dificuldade em se detectar colisão. Tá? Além disso, temos o problema do terminal oculto e do desvanecimento. Né? E a gente vai ver isso mais à frente. Né? Vamos ver aqui a questão do terminal oculto e do desvanecimento. Então, são complicações que existem em uma rede sem fio, né, que dificultam a detecção de colisão. Então, no terminal oculto, a estação A, né, é o desenho que está no item A, né, na linha A, aí no desenho A. Então, o transmissor A está transmitindo para B. Está numa situação de transmissão para B. O transmissor C detecta portadora, tá? E
erroneamente verifica que o canal está livre. Por quê? Porque existe um obstáculo entre A e C. Não é? A tem visada com B, mas há um obstáculo entre A e C. Então A está transmitindo para B, mas o C erroneamente interpreta que o canal está livre. Por quê? Porque o sinal de A não chega em C. Ok? Então isso é um problema, isso é o problema do terminal oculto. Isso é o problema do terminal oculto. Então, né, nesse esquema dessa transmissão aqui, o terminal oculto vem e gera colisão. Né? Porque uma transmissão em curso, por o terminal C estar oculto, ele vai interpretar que o meio está livre e vai transmitir e vai gerar colisão. Tá? Também na linha B, ó, o desenho, item B aí, você verifica a questão do desvanecimento. Então, a estação A está transmitindo para B. Ok? Estado de transmissão. A estação C está muito distante de B. Então, o sinal de A que chega em C chega muito atenuado. Verifique aí a linha vermelha. Né? Chega muito atenuado em C. C interpreta que aquilo é ruído. E C então acha que o canal está livre. Vai, transmite e vai gerar colisão em uma transmissão que já estava em curso. Ok? Então, o esquema anterior, esse esquema, tem grande dificuldade de funcionar em uma rede sem fio. Tá? Por quê? Porque você tem o problema do terminal oculto em A, e você tem o problema do desenho em A, e você tem o problema do terminal oculto no desenho em B. Ok? Então você tem que lançar a mão do CSMA-CA. É o CSMA com Collision Avoidance. Ou seja, você vai tentar evitar a colisão antes que ela aconteça. Aqui é só uma repetição. Então, como é que isso funciona? Através de dois pequenos pacotes, que é o RTS e o CTS. O RTS é o Request to Send e o CTS é o Clear to Send. O CTS é um pedido de reserva explícita do canal. Então, eu estou pedindo para que o canal seja reservado para mim. E o CTS é o aceite dessa reserva de canal, ok? Então, o RTS eu estou pedindo que o canal seja reservado para mim, e o CTS é o aceite dessa reserva de canal, ok? Então, verifique que se eu sou uma estação e eu quero transmitir, então se eu detecto, primeiro eu tenho que detectar se o meio está livre, porque eu sou CSMA. O meio estando livre, eu vou e transmito. Mas eu não vou transmitir diretamente os dados. Eu vou transmitir o RTS, que é um pedido de reserva do canal. Ok? Então eu não já vou transmitindo os dados. Eu peço uma reserva do canal através do RTS. Essa reserva, esse RTS, chega no access point, que é um elemento centralizador da rede. Elemento que todas as estações enxergam esse elemento. Né? Geralmente é o roteador sem fio, o access point. Então, eu quero transmitir, detecto se o meio está livre. Ele estando livre, eu mando um RTS para o access point. Né? O access point me responde com o CTS, com Clear to Send. Tá? Mas ele responde para mim e responde também para todas as outras estações da rede. Então todos saberão que quem vai transmitir naquele momento sou eu. E aí, depois de eu receber o CTS, eu transmito os dados em verde, chega do outro lado no destino, o destino transmite o ACK, o reconhecimento que a transmissão foi feita com sucesso. Ok? Percebam que esse esquema do CSMA-CA evita que a colisão aconteça através do RTS e do CTS. Não é? Por quê? Porque todos saberão que quem vai transmitir naquele momento sou eu. Agora, uma pequena questão. Pode acontecer de haver colisão entre
RTS de diferentes estações? Pode. Eu sou uma estação, vejo que o meio está livre, peço um RTS. Uma outra estação também verifica que o meio está livre e pede ao mesmo tempo um RTS. Então há uma colisão ali de RTS, mas isso são pacotes muito pequenos que não têm grande influência na taxa de transmissão final, não vai se perder tanto tempo com isso. Ok? Então, o I3E 802.11 funciona com o CSMA-CA, ok? Uma reserva explícita de canal. E é interessante ver que isso elimina totalmente o problema do terminal oculto e o problema do desvanecimento, tá? Porque no terminal oculto, quando A vai conversar com B, não é? O C recebe o CTS, então ele sabe que quem vai transmitir é o A. Da mesma forma do problema do desvanecimento, né, se o A está conversando com o B mandou o CTS para todo mundo, então o C recebeu o CTS e sabe que não pode interferir mais com a comunicação. Então, o CSMA-CA resolve o problema do terminal oculto e do desvanecimento. Então, é o que se implementa na rede I3E 802.11. É o protocolo de acesso ao meio da rede 802.11, rede sem fio Wi-Fi. Ok? Bluetooth, só para ter uma questão aí de falarmos rapidamente, um alcance muito limitado, muito limitado, com uma potência pequena, tá certo? Uma taxa de transmissão também pequena, mas isso não são defeitos dele, ele foi feito para funcionar dessa forma e funciona na faixa de frequência não licenciada, né, ISM, de 2.4 GHz, né, e que pode interferir com o Wi-Fi de 2.4 GHz também. É um problema aí de interferência que pode acontecer, ok? E aí nós ficamos por aqui e terminamos dessa forma a aula de protocolo de acesso múltiplo.